Antes de começar, eu preciso te fazer um aviso. O conteúdo que você vai ouvir agora não é comum, não é feito para entreter e definitivamente não é feito para passar o tempo. Aqui, a gente vai falar sobre a morte de um jeito que quase ninguém fala, com base em ciência, em estudos reais, em fatos que normalmente ficam fora das conversas do dia a dia. Talvez algumas informações te deixem desconfortável. Talvez outras mudem a forma como você enxerga a vida. Então, se você estiver pronto para ouvir o que quase ninguém tem coragem de explicar, fica comigo até o final. Antes de entrar de vez nesse assunto, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Curta esse vídeo. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo. Nem precisa escrever muito. Às vezes, uma palavra já diz tudo. Compartilhe esse vídeo. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir isso hoje. E se inscreva no canal, porque aqui a gente fala do que não é confortável, do que não é óbvio, mas do que é real. Agora sim, vamos ao conteúdo. O que quase ninguém te conta é que a morte não começa quando o coração para. Ela começa antes, muito antes. O corpo dá sinais, sinais sutis, silenciosos, quase invisíveis para quem não sabe o que observar. Nas horas que antecedem a morte, o organismo entra em um estado de economia extrema. A pressão arterial cai, as mãos e os pés ficam frios. A respiração perde o ritmo normal. O corpo começa lentamente a se desligar do mundo. E enquanto o corpo enfraquece, algo curioso acontece com a mente. Estudos médicos mostram que, em muitos casos, a consciência não desaparece de imediato. Pelo contrário, ela pode ficar mais clara por um breve instante. Esse fenômeno é conhecido como lucidez terminal. Pessoas confusas, debilitadas, de repente reconhecem familiares, fazem pedidos, pedem perdão, dizem palavras que estavam guardadas há anos. Não é milagre, é neurociência. O cérebro, percebendo a escassez de oxigênio, libera tudo que ainda pode: memórias, emoções, consciência. É nesse momento que muitas pessoas relatam a sensação de que a vida passa como um filme. Mas não é um filme bonito, editado. É um espelho honesto. Não aparecem apenas os momentos felizes. Aparecem as escolhas adiadas, as palavras que nunca foram ditas, as pessoas que ficaram esperando. Poucos segundos antes da morte, o cérebro começa a falhar de forma progressiva. As áreas responsáveis pelo raciocínio lógico se desligam primeiro, mas as áreas ligadas à emoção e à memória permanecem ativas por mais tempo. É por isso que, mesmo sem forças para falar, muitas pessoas apertam a mão de quem amam, choram ou parecem estranhamente calmas. Tecnicamente, quando o coração para, isso ainda não é o fim definitivo. É o que a medicina chama de morte clínica. Durante alguns minutos, ainda existe chance de reversão. Mas quando o oxigênio não retorna, o cérebro começa a morrer célula por célula. E após cerca de 6 a 10 minutos sem oxigênio, o dano se torna irreversível. A partir daí, a morte se torna biológica. O que vem depois quase nunca é explicado. O corpo esfria, os músculos relaxam completamente. O sangue se deposita nas partes mais baixas do corpo. O que antes era uma pessoa cheia de histórias passa a seguir protocolos técnicos. No Instituto Médico Legal, quando necessário, não existe mais nome. Existe um registro, um número, um procedimento. Exames são feitos, órgãos são analisados. A causa da morte é determinada. É frio, é técnico, é necessário. Na funerária, o corpo é preparado.
higienizado, vestido, maquiado. Não para enganar a morte, mas para aliviar os vivos. O velório acontece, as pessoas chegam, algumas choram, outras não sabem o que dizer. E o que quase ninguém percebe é que naquele momento não é apenas o corpo que está ali. São rotinas interrompidas, planos cancelados, conversas que nunca mais acontecerão. Depois vem o enterro. A terra cobre o corpo, o silêncio se instala, e aos poucos o mundo segue. A decomposição começa rápido. Em poucas horas, as células começam a se autodigerir. Em dias, o corpo incha. Em semanas, os tecidos se desfazem. Com o tempo, tudo retorna ao básico. Não é macabro, é biologia. E então surge a pergunta que ninguém responde com certeza: para onde vai a alma? Para onde vai o espírito? A ciência é honesta ao dizer que não há provas concretas de que a consciência sobreviva ao cérebro. Mas ela também admite que ainda não compreende completamente o que é a consciência. Relatos de experiências de quase morte existem. Sensações de paz, luz, desligamento do corpo. Parte disso pode ser explicada por processos químicos e elétricos do cérebro. Mas explicar não é o mesmo que sentir. Talvez o maior ensinamento da morte não esteja na resposta, mas na pergunta que ela deixa.